Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula de hoje, primeiramente cumprimentando o nosso amigo. Hi Val! E alguns recadinhos rápidos. Primeiro, lembrem pessoal, está chegando o final do ano, façam as atividades do Classroom para computar a presença de vocês e vocês não serem prejudicados. Caso tenha dúvida, entre em contato com o seu professor através do mural para que ele possa esclarecer e responder as suas dúvidas. E se for preciso, entre em contato com a sua escola e retire o material impresso para vocês também poderem fazer as suas atividades, ok? Na aula passada, I love this language, nós trabalhamos com o vocabulário, ampliamos o nosso repertório léxico e retomamos os pronomes relativos. Na aula de hoje, nós continuaremos, como sempre, ampliando o nosso vocabulário e vamos fazer uma breve retomada do futuro simples, certo? Read the comic strip and answer. Então, vamos ler a tirinha e responder a nossa pergunta. Então, observem que nós temos tanto uma linguagem verbal quanto uma não verbal, e dentro dela está aqui. Morning, Lyman. Morning, John. Ready to go? Be right with you. Garfield. Rise, sunshine, old buddy, time to go jogging. Where's Garfield? I think I will let him sleep in. Então, ele se prepara, ele se veste, encontra o seu amigo, né, cumprimenta, pronto para ir? Sim, junto com você. Ele vai até o Garfield e chama ele. Vamos lá, amigo, hora de caminhar, né? Vamos junto, vamos junto. Quando ele sai, está todo mundo pronto, né? Cadê o Garfield? Acho que vou deixá-lo dormir um pouquinho mais, certo? Com base na nossa tirinha, what will John do? O que ele fará? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Retomando a nossa tirinha, observando-a, o que o John fará? Qual é a ideia do John? He will jogging with his friend and his pet. Então ele vai caminhar, fazer uma caminhada, uma corrida com o amigo e com os pets dele, né, com os bichos de estimação. Com base na mesma tirinha, what will Garfield do? O que o Garfield fará? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando a nossa tirinha, o que o Garfield fará de acordo com ela? Garfield will sleep in after a fight with John. Ele vai continuar dormindo, óbvio, depois que ele teve um combate ali com o John, que tentou acordá-lo para fazer a caminhada, ok? Fill the blanks with the simple future. Lembrando, pessoal, que o futuro simples é aquele futuro que existe a possibilidade de não acontecer. Então tem 50% de chance de acontecer e 50% de não. Como nós sabemos diferenciar
Futuro simples sempre utilizará auxiliar will. Nós sempre adicionaremos will depois, entre o sujeito e o verbo. Então, teremos, numa situação, um sujeito, o will e o verbo, ok? Com base nessa fala, nós temos os verbos read, reduce, learn, quit, volunteer e lose. Ler, reduzir, aprender, deixar, voluntariar e perder. E temos as nossas frases. I weigh. While losing weight was the top resolution 10 years ago, it's now in 4th place. Então, eu peso. Enquanto perder peso era uma das 10 resoluções do ano passado, era a 10ª resolução ou 10ª ideia de ano novo do ano passado, agora está em 4º lugar. I, for a non-profit board, doing volunteer work didn't make it onto FC organizational products top resolution back in 22. Eu, por sem fins lucrativos, fazer voluntariado não mostra ou não faz, de acordo com os produtos da organização nacional, como uma resolução desde 2002. A new language. Learning a language can make travel more fun, help you excel in your job, and facilitate other goals. Eu, uma nova língua. Aprender uma nova língua pode fazer a sua viagem ser mais divertida, você pode elevar-se no seu trabalho e facilitar outros propósitos. Observem que vai sobrar verbos dentro do nosso quadro. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Lembre de colocar auxiliar de futuro. Já voltamos.
Observe o nosso exercício, pessoal, que como eu disse para vocês, nós vamos compor, utilizando os verbos que estão em destaque, vamos compor cada uma das frases. Letra A. I will lose weight. Eu perderei peso. Né? Letra B. I will volunteer for a non-profit board. Eu participarei, eu farei um voluntariado em uma organização sem fins lucrativos. E na letra C. I will learn a new language. Então nós temos lose, volunteer and learn para preencher as nossas frases de acordo com a definição que a gente já viu anteriormente, ok? Read the comic strips and answer the questions. Então nós temos aqui mais uma tirinha do Garfield. Cat food. Oh. I'm hungry enough, I'll eat. If I'm hungry enough, I'll eat anything. Então, ele vê a comida para gato, ele come e diz, se ainda estou com fome, né, se a fome ainda não é suficiente, eu como qualquer coisa. Why is Garfield eating the cat food? Por que ele está comendo a comida para gatos, sabendo que o Garfield não é um animal que costuma comer comida tradicionalmente para animais? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observe a nossa tirinha que quando o Garfield ele apresenta a comida, né, ele está mostrando simplesmente ali que é uma coisa que tradicionalmente ele não costuma comer. E ele literalmente devora essa comida de uma única vez. E depois ele diz, se estou faminto, eu como qualquer coisa. Por que ele está comendo ainda? Por que ele está comendo a comida de gato? Because he ate his food and he was still hungry. Provavelmente, ele já deve ter feito o seu lanchinho anterior, ou ele deve ter almoçado, jantado, enfim, não sabemos qual é o momento da situação. E mesmo assim ele permaneceu com fome e ele foi procurar mais o que comer. E principalmente, acredito eu, que se ele não saciou a sua fome, ele vai comer o que ele ver pela frente, certo? Check the use of the simple future. Observem que nós temos algumas imagens e nas frases nós vamos fazer a alusão que nós já falamos anteriormente, quando trabalhamos de futuro simples, nós falávamos que o futuro simples ele pode aparecer em várias situações. Ele pode aparecer com a ideia de promessa, ele pode aparecer com a ideia de oferta, ele pode aparecer com uma ideia de uma ideia espontânea. Lembrando, como eu disse para vocês, o futuro simples, ele sempre vai trabalhar com a probabilidade de acontecer ou não.
Então, muitas vezes, no momento da fala, a gente está, por exemplo, aqui, na primeira imagem, onde a pessoa está carregando algumas sacolas, ela pode simplesmente modificar o seu pensamento, deixar aquelas sacolas e brincar com a criança. Por quê? Porque é uma ação que ainda que ela pode ser alterada, certo? Com base, quando a gente fala de futuro simples, e como eu disse para vocês, ele é de utilidade idêntica para todas as pessoas. Nós simplesmente adicionamos na nossa frase o will e o verbo sem alterar a escrita, mudando a pessoa, a escrita continua a mesma. Então, dessa forma, o futuro simples ele é muito prático de ser usado. No nosso exercício, nós temos a primeira frase, I will always love you. Eu sempre amarei você. Na segunda frase, nós temos I'll make some tea. Eu farei algum chá. Ou vou fazer um chá. E na terceira frase, I'll help you carry the bags. Eu ajudarei você a carregar as sacolas. Lembrando que nós temos ideia de promessa, nós temos ideia de oferta e nós temos ideia de uma situação ou um pensamento espontâneo. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Com base no que nós já falamos, na primeira situação, na primeira imagem, I always love you, nós temos uma ideia de promessa. Né? A pessoa está prometendo amor eterno. Na segunda situação, I'll make some tea, nós temos uma oferta. Então, as duas pessoas estão conversando, vou fazer um chá. Quer? E na terceira situação, I'll help you carry the bags, nós temos spontaneous decision. A situação está acontecendo e, naquele exato momento, aconteceu algo diferente. Foi tomada uma decisão diferente, certo? What time is it? It's our quiz time. Vamos para o nosso quiz. Check the correct answer. New Year's Eve promises. I will be good student next year. I not will be fat next year. I will and be better next year. Então, aqui nós temos promessas de ano novo. Como estamos nos encaminhando já para uma virada de ano, serei um bom aluno no ano seguinte. Não serei obeso, não serei gordinho no ano que vem. E serei melhor no ano que vem. In, I will have a sandwich, please. The sentence is a or an. Na frase, eu gostaria, eu farei um sanduíche. Eu quero um sanduíche, por favor. A frase é an offer, a promise, or a spontaneous decision.
Letra A, uma oferta. Letra B, uma promessa. Ou letra C, uma decisão espontânea. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, responderem e a gente já volta. Observe o nosso exercício. A promessa de ano novo, quero que vocês observem a estrutura gramatical que ela se encontra, certo? As promessas de ano novo, a forma correta, a estrutura, ou gramaticalmente falando, correta, é a letra A. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, nós temos o will entre sujeito e verbo. No caso da letra B, não poderíamos ser correta porque o not veio antes de will. E lembrando que na forma negativa nós vamos colocar o not sempre após auxiliar o will. E na terceira frase nós temos aqui mais um verbo. Nós temos dois verbos na mesma frase, coisa que não é necessário. Nós teríamos que tirar o verbo am, que é o verbo to be conjugado, para que a frase fizesse sentido, certo? Na segunda, in I will have a sandwich, please, the sentence is a spontaneous decision. Né? Por quê? Porque muitas vezes a situação ou o contexto onde a situação é falada pode simplesmente que a pessoa estava conversando e resolveu fazer um sanduíche e pede, né, e oferta para a pessoa, provavelmente, do diálogo, certo? A food for thought, um pensamento para nós pensarmos nessa nossa aula. Persist and persevere, and you will find most things there attainable possible. Lord Chesterfield. Persista e persevere e você encontrará muito mais, você perceberá que as coisas são muito mais possíveis, ok? Então, o que eu digo para vocês, persist and persevere always. Sempre persista e sempre persevere, ok? Na aula de hoje, nós analisamos dentro das comic strips a revisão do futuro simples. Lembrem, pessoal, que toda vez que nós formos trabalhar futuro simples, o will seguido do verbo, independente da pessoa que você for utilizar dentro da sua frase ou do contexto em que ela vai aparecer. O que eu digo para vocês também, com relação à nossa frase, persista e persevere. Sabemos que a situação é complicada, mas nós vamos passar por isso tudo muito bem. Se possível, stay home, thanks a lot, and see you there.